Descobrir como ficou a divisão dos salários de Arthur emprestado pelo Botafogo ao São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola explica essa história e também as metas estipuladas no contrato que obrigariam o tricolor a comprar o atacante em dezembro. E fala também sobre Harry Macis, presidente do São Paulo, que tem sido cobrado internamente por não agir em relação à possibilidade de venda de ingressos da filha. E o risco de debandada no Zenit pode interessar seu time do coração na metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Descobrir como ficou a divisão dos salários do atacante Arthur, que foi emprestado pelo Botafogo ao São Paulo até o fim da temporada. Nesse vídeo também vou contar quais são as metas que precisam ser batidas para que o São Paulo tenha a obrigação de adquirir o atacante no fim desse ano. Bora começar falando sobre os salários. O Arthur ganha cerca de R$1 milhão por mês. 60% desse valor será pago pelo São Paulo, cerca de 600 mil, os outros 40% ou 400 mil ficarão sob responsabilidade do Botafogo. Importante registrar que, se em dezembro o Arthur tiver batido uma meta específica, que eu já vou te contar, o São Paulo será obrigado a devolver os cerca de R$3.700.000 que o Botafogo bancou dos salários do atacante durante o período de empréstimo. Essa meta equivale a 60% dos jogos, com pelo menos 45 minutos daqui até o fim da temporada. Então, para refrescar sua memória, o Arthur chega por empréstimo gratuito até dezembro, a opção de compra é de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Divisão do salário 60-40. O Botafogo terá essa grana, esses 40% pagos do salário devolvidos se o Arthur bater a meta e for obrigado a ficar em definitivo no São Paulo. O tricolor compra o jogador por 6 milhões de euros e ainda devolve esses 3.600.000 pagos com os salários do jogador pelo Botafogo durante o período de empréstimo. E aí, bom negócio? O que você pensa dessa história? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Só para completar, contar que o Arthur já está em São Paulo e se mostrou bastante animado com a proposta do São Paulo e com a chance de trabalhar com o Roger Machado, com quem esteve junto nos tempos de Bahia. Hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit. Um dos clubes mais ricos do mundo cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são 3 possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras. O zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like. E o presidente do São Paulo, Harry Macis, tem sido bastante cobrado por conselheiros e sócios. Tudo porque ele ainda não abriu sindicância interna e externa por conta das suspeitas de venda de ingressos a partir da sua filha, a Cris Macis. A oposição do São Paulo identificou que a Cris Macis vendia ingressos do camarote que estava destinado ao então vice-presidente, o Harry Macis, entre 2021 e 2024. Poderiam ter sido vendidos até 1.500 ingressos.
Essa denúncia que surgiu num momento muito bom para o time do São Paulo foi rechaçada pelo torcedor. Ainda assim, existe uma reunião no Conselho Consultivo com ex-presidentes e gente importante do São Paulo, e na oportunidade o Conselho Consultivo deliberou para a abertura da sindicância interna e externa. Na oportunidade, o Maciç assegurou que faria essas duas sindicâncias, mas o tempo passou e até agora nenhuma delas foi aberta. Importante registrar que sindicâncias internas já foram super importantes, por exemplo, para o afastamento e para o pedido de renúncia de Júlio Casares, outro episódio envolvendo venda de ingressos, dessa vez com Douglas Schwartzman e Mara Casares, acabou por determinar a saída do Júlio Casares. O Maciç tem sido cobrado por gente da situação e da oposição, além de sócios que em grupos de WhatsApp têm se mobilizado e feito campanha em relação ao presidente. A RIMACIS, que já não tem o mesmo moral com o torcedor de outros tempos, sua principal crítica, especialmente por parte dos torcedores, foi a mudança no comando técnico, a demissão de Hernan Crespo e a contratação de Roger Machado. Que nota você dá para a RIMACIS nessas primeiras semanas como presidente? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? O Severino Costa, Nicola, São Paulo e Oscar chegaram a um acerto para a rescisão do contrato? Sim. E não posso cravar que o acordo já foi assinado, mas há um entendimento entre as partes. São Paulo vai gastar cerca de 10 milhões de reais. O Oscar receberia, até o fim do contrato, se ficasse até dezembro de 27, algo na casa dos 60 milhões de reais, tá? Como anda o acordo do São Paulo com o Oscar? O Márcio Pereira, quem está perguntando, eu acabei de responder. O São Paulo amarrou o empréstimo do Arthur com o empréstimo do Ferrarese, pois os valores são os mesmos. Faz sentido, tá? João Paulo Zanqueta, faz sentido. O Ferrarese havia sido emprestado para o Botafogo numa operação de compra de 6 milhões de euros. A opção de compra do Arthur também é de 6 milhões de euros. Faz uma boa observação. E o Lucas e o Caleri vão sair. Pagode, ambos têm contrato até dezembro, mas são situações diferentes. São Paulo quer renovar com o Caleri, já inclusive abriu tratativas. Em relação ao Lucas, não há nenhuma intenção do São Paulo em acelerar esse processo, até porque o Lucas não consegue jogar. O Flamengo continua querendo contratar o Caleri? Pagode, sim. E o próprio presidente do Flamengo não desmentiu, né? Nessa semana, nesses últimos dias, surgiram duas especulações, de que o Caleri interessa, fui eu quem publiquei, e de que o Memphis interessa. Em relação ao Caleri, o presidente do Flamengo respondeu que é um jogador observado, é um jogador analisado, às vezes você até conversa com o empresário, mas isso não significa que vai ter proposta. Foi essa a resposta. Já o Boto, respondendo sobre o Memphis, disse que é um jogador de nível mundial, mas que não interessa. Não é obrigação de compra pelo Arthur, é opção de compra, isso mesmo. Opção de compra de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. E outra coisa que eu estou tentando descobrir é se há uma obrigação através de metas, né? Você empresta e estipula metas. Estou tentando descobrir essas metas, tá? Fala, minha turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do São Paulo neste domingo, né? Dia 28 ou 29, não sei, já tô me ficando meio perdido sobre o que está sendo falado, especulado, informado sobre tudo que está sendo noticiado no bastidores do Tricolor Paulista. Já peço humildemente para você chegar a dar like nesse vídeo e se inscrever no canal, combinado? A gente encerra a nossa edição do nosso vídeo por aqui, que é muito importante para vocês. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.